Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais um Caindo a Ficha. Então, hoje, quarta-feira, dia 13 de março, a gente tem um tema importantíssimo para percorrer aqui e eu vou aguardar vocês irem chegando, sejam bem-vindos. Já se acomodem, né? Porque hoje é dia de assunto de gente grande, né? Hoje a gente vai falar de ganhos secundários. Boa noite, gente. O pessoal tá chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma honra, uma alegria, um prazer receber vocês aqui na minha casa, no meu consultório, no meu cantinho e ter vocês aqui acompanhando a minha jornada. Gente, eu vou falar um pouquinho hoje com uma pessoa incrível que entende bastante de processos de dores físicas, mas eu vou adiantar aqui para vocês que o ganho secundário... Oi, Ana, boa noite, Mari, Paulo, boa noite, gente, Márcia, deixa eu ver quem mais está aqui, doutora Fátima, seja muito bem-vinda. Imobiliária Lopes está aqui também, fala sempre comigo, gratidão pela presença. A Lê já está chegando por aqui e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ganhos secundários. Vocês já ouviram falar disso? Alguma vez já percorreram esse tema com vocês em terapia? A Keila está chegando também, a Nelly está chegando. Boa noite, meus amores. Então daqui a pouquinho a Lê já vai entrar aqui. A Alessandra, ela é uma fisioterapeuta, especialista em reumatologia, e a gente vai falar sobre os ganhos secundários que não acontecem só nos processos da doença, tá? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu vou deixar claro aqui para vocês que esse é um tema delicado e a gente vai conversar sobre isso sem nenhum julgamento, tá, gente? Então, assim, ó, a parte do julgador interno, sua, agora, você pega ela, deixa sentadinha ali na cadeira, tá bom? Para você não se chicotear, para você não se torturar. Porque tudo que a gente coloca à luz, tudo que a gente olha com carinho, com amorosidade, a gente tem condição de sanar, né? Uma vez que a gente entende o nosso processo, a gente tem condição de curar. Enquanto eu espero a Lê me chamar aqui para entrar na nossa live, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é o processo do ganho secundário. Vamos entender assim, ó, todo comportamento, seja ele qual for na sua vida, claro que ele tem uma intenção positiva. Esse é um termo, inclusive, da PNL, tá? Intenção positiva. E uma boa noite... Maria Espinheiro chegou aqui também, Nasli, né? Nasli Santos, seja bem-vinda. Meus amores, então assim, ó, todo comportamento tem uma intenção positiva. Você nunca vai desenvolver um comportamento pensando assim, vou fazer isso para sofrer. De jeito nenhum. A gente aqui tem uma ambição, né? Nossa ambição é o quê? Ser feliz, não é assim? Então, assim, o que significa o ganho secundário? Ganho secundário é quando eu estou em uma situação, vamos entender, de um comportamento disfuncional, tá? Então, vamos supor, uma pessoa que não consegue se livrar de um processo de doença, uma pessoa que não consegue se livrar de um processo, e eu tô falando doença assim, tá, gente? São aquelas situações, por exemplo... uma diabetes por conta de processo alimentar. Então, de repente, a pessoa não consegue mudar o comportamento alimentar e não consegue, portanto, sair da doença. Ou então, um comportamento de fumante, um alcoólatra, né? Uma pessoa que comete exagero, seja lá em que comportamento for, tá? Então, tudo que acometem excessos está relacionado sempre a algum tipo de ganho por trás desse comportamento. É o que a gente chama de comportamento de ganho secundário, tá? Então tem uma ação inicial e se essa ação de sofrimento ela é mantida na sua vida, seja ela, sei lá, vou dar um exemplo, uma pessoa que está numa relação abusiva, já entendeu, né, que essa relação é abusiva. E ela até reconhece, sabe quando isso está acontecendo, e aí ela se retira da relação. Então, terminou a relação. Mas ela não banca a relação exatamente. Ela não consegue, aliás, ela não banca o término. Então, ela precisa voltar para aquela relação. E aí a pergunta é, por que essa pessoa volta para a relação sabendo que vai acontecer de novo?
Então, quando a gente começa a percorrer esse lugar, né, por que essa pessoa tem esse comportamento? O que ela está ganhando com este comportamento? Mais sofrimento. É o que todo mundo em volta dessa pessoa que assiste aquele comportamento abusivo naquela relação está enxergando, certo? Mas de repente ela entende que eu não posso ficar sozinha. Eu prefiro a relação abusiva, olha que forte isso. Eu prefiro a relação abusiva a bancar a minha solidão, a bancar a minha solitude, a estruturar dentro de mim um comportamento estruturado para estar sozinha. Tá? Vão deixando aqui os comentários, as perguntas, porque esse tema, ele é um tema que gera muitas dúvidas mesmo, tá? Então é claro, gente, ninguém vai ficar numa relação quando tem um sofrimento profundo, a não ser que no final aqui da live eu vou colocar algumas perguntas para vocês, tá? Então se vocês quiserem, deixem aí papel e caneta à mão e depois, na hora que ficar gravada a live, eu também vou deixar essas perguntas ali logo abaixo para que vocês possam se responder esse tipo de situação, tá? Entender se tem hoje alguma situação, me contem aqui, me deixem saber. Tem algum tipo de situação que te gera profundo sofrimento e você não consegue mudar? Já tentou de todas as formas e não conseguiu mudar? Seja ela uma situação profissional, seja ela uma situação de vício. Eu atendi um tempo atrás uma pessoa que me disse assim: eu quero muito parar de fumar, eu tenho efizema, eu sofro muito com isso, mas eu não consigo, o vício é o meu companheiro de vida, eu realmente sou fraco, não consigo mudar. Quando a gente começou a percorrer os motivos deste comportamento, de sustentar este comportamento, então era uma pessoa que trabalhava num prédio que era 12º, 13º andar, vamos colocar assim. E aí o que acontecia? De tempo em tempo, ele fumava entre 1,5 maço e 2 maços por dia. De tempo em tempo, ele dizia pro coleguinha do lado lá: ó, tô descendo pra fumar um cigarrinho. E aí, ele fazia o movimento, levanta da baia, vai até o corredor, chama o elevador chega, aí começa a descer, aí para no 9º, no 7º, no 5º, no 2º, no térreo. Aí desce, passa o crachá na catraca, vai pra fora, acende o cigarro, fuma por uns 5, 6 minutos, aí tudo de novo, volta pela catraca, pega o elevador, espera chegar, aí o elevador vai parando até chegar no 13º andar e aí ele retorna. Quanto tempo mais ou menos demorou para ele fazer esse processo? Para ele sair do lugar de trabalho e ir fumar? Deve ter demorado uns 10, 12 minutos, vamos imaginar assim. Se ele tem esse comportamento, sei lá, se ele fuma 10 cigarros no horário de trabalho, ele já comeu aí de trabalho mais 1 hora ou mais, certo? Então, se a gente imaginar que o comportamento, né, do ganho secundário é evitar o trabalho, essa pessoa não vai deixar de fumar tão cedo. Porque ali está tendo ganho secundário de se manter, né, alimentando esse vício, porque o vício ajuda ele a fugir do trabalho. Então aí a gente encontra outro problema. O problema não é o vício, o problema é o trabalho. Faz sentido para vocês? Né? Tô recebendo oi do pessoal aqui, sejam bem-vindos, Valéria, Ábido, tem mais gente chegando, né? Sentem-se, fiquem à vontade. Ale, quando você estiver por aí, pede para entrar, meu amor, porque senão eu não vejo a hora que você mandar o convite, tá bom? Enquanto a Ale não chega aqui, a gente vai conversando. Então, gente, o ganho secundário, ele tá muito relacionado a algum comportamento que você não consegue compreender o além, tá? O que me faz sustentar esse comportamento? A Nelly tá falando que faz muito sentido, o João tá chegando aqui também, né? A Nádia. Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos. O que acontece quando a gente começa a entender? Vamos começar lá do começo? Então, onde que começa essa história de ganho secundário? Vamos entender que quando você nasceu, dentro da sua casa, você tinha lá seus pais, ou se você não foi criado pelos seus pais, os seus cuidadores, tá? E o que acontece? Você chega, né, dentro da sua casa e a gente tem toda uma informação que vem do pai, da mãe ou dos cuidadores de como ser, de como agir, do que fazer, do que
eu posso, do que eu não posso, de como eu devo me comportar, de como eu não devo me comportar. Então, tudo isso vai formar ali um conjunto de crenças, um sistema interno que vai estruturar e vai guiar a sua vida. Jung fala, e ele pesquisou muito tempo da vida dele, ele observava as tribos indígenas. Então ele dizia assim, lá na tribo indígena tem o pajé. Quem é o pajé na tribo indígena? O pajé é o cara que ele tem uma conexão com o espiritual, ele é o curandeiro, ele é uma figura de autoridade, portanto ele é a lei, né? Sendo assim, como ele se torna a lei, as outras pessoas vão obedecê-lo, as outras pessoas vão enxergar nele uma figura de autoridade. E a mesma coisa acontece dentro da nossa sociedade. O pai e a mãe se tornam os grandes responsáveis por tudo que a gente aprende, certo? Mas eles não são culpados pela forma que a gente usa o que a gente aprendeu. E muitas vezes o que vai acontecendo? A gente vai internalizando esse lugar de que se eu corresponder ao que eles esperam, eu serei aceito, eu serei amada, eu serei vista, eu serei acolhida. Então a gente vai se misturando para pertencer, tá? Então muitas vezes, muitas situações de ganhos secundários, elas estão norteadas por esse pertencimento. Acho que a Lê tá chegando aqui. Para a gente entender como que isso funciona na doença, como que isso funciona em outras situações, tá? A Mazi Freire está falando que faz sentido, a Lê está chegando aqui. Boa noite, Alê, seja bem-vinda. Tudo bem, sim? Boa noite a todo mundo. Tá dando para Tá ouvir? um pouquinho abafado o som, mas eu tô te ouvindo. Acho que eu vou tirar o fone, então. Acho que vai ficar melhor, né? Tá. Vai ficar melhor. Melhorou? Agora tá mais nítido. Tá Boa bom. noite, Alê. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Gratidão de ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente. E aí eu estava explicando para o pessoal como é que funciona, né, Ale, essa nossa condição de se conectar a uma liderança, aos nossos pais, depois aqueles que vão representar os superiores do lado de fora, e que a gente vai acumulando aí as nossas crenças, né? Às vezes lá na vida adulta nem é mais o pai e a mãe, mas é um grupo, é uma religião, é sei lá, um contexto filosófico, às vezes algum estudo que a pessoa mergulha ali e só tem aquele olho direcionado para aquilo. Então, eu estava explicando que os ganhos secundários eles podem aparecer em vários tipos de comportamento. E aí, eu gostaria de te perguntar como é que você enxerga, por exemplo, os processos de doença? Você lida com muita gente que, assim, luta contra uma dor profunda e não consegue sair do lugar? Fala um pouquinho da sua experiência dentro dessa questão. Sim, eu atendo aqui no meu estúdio pessoas com bastante limitação, né? E pessoas com limitação que são as PCDs, né? São as pessoas que têm limitação a longo prazo de natureza física, mental, intelectual, visual. E atendo pessoas convencionais também que têm muitas limitações. Então, eu vejo pessoas que com dor, né, e que desenvolveram esse processo há muitos anos, né, e pessoas que gostariam de melhorar e que realmente melhoram, né, pela proposta que eu tenho aqui, que é melhorar a postura, né, melhorar todos os processos aí dolorosos. Mas tem pessoas também que são muito resistentes a melhorar, e muitas vezes eu percebo que elas melhoram, mas não se aceitam, elas não se aceitam melhoradas, né? Então, fica uma luta. Então, você quer mostrar assim, que a pessoa evoluiu, né? Realmente hoje ela pode resolver uma inflamação, conseguir melhorar uma capacidade funcional, mas ela não quer melhorar, né? Ela quer ficar lá naquele estado anterior, porque está mais confortável com ela, né? E com certeza ela tem ganhos secundários, como você colocou, diante da própria dor, né? Então eu convivo bastante com pessoas assim, e aí você tem que ter toda uma estratégia, né, de como lidar com essa pessoa, porque ela quer vir, mas ela não quer melhorar.
Isso é muito incrível, assim, como a mente consegue trabalhar nesse sentido. Uau, forte, né? Tem gente falando que tá dando eco, alguma coisa. Eu não sei se seu aparelhinho aí Você tá no celular. Ah, é, só pode ser no celular, né? Quando a gente faz sessão é no computador. Mas a louca, né? A louca que esquece que tá na live. É, Eu não sei. O Mazi, me conta aqui, como é que eu faço para melhorar o som? Eu não sei, meu amor. Dá uma dica aqui pra gente. ó, eu vou Porque ela até falou que o som tá com aproximar eco. mais. É. Tá. Então vamos ver como é que fica aqui. Vamos dando ok pra gente, tá? Nossa, Ale, muito legal você trazer essa informação, porque assim, olha só, né? Que ouro em pó isso que você está trazendo pra gente. São pessoas que se provam na competência de melhorar, mas que de repente percebem que ficou um vazio, né? E precisam retornar para aquela situação anterior. É como se o sofrimento tivesse uma função. E é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, né, Ale? Sobre essa questão do ganho secundário. Onde que será que a pessoa tem um ganho quando ela sustenta um sofrimento, quando ela sustenta uma dor? Você trabalha também com pessoas, você especializou em reumatologia, né? Você pega bastante gente com reumatismo? Sim, e na verdade, reumatismo é um nome genérico que se dá para várias doenças reumatológicas, né? Como você falar, por exemplo, um analgésico, um anti-inflamatório, enfim. Então, reumatismo é um nome genérico que abrange mais de 100 doenças reumatológicas. E entre essas doenças, você tem as doenças degenerativas, como a osteoartrose, você tem as doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus ou a artrite reumatoide, as doenças inflamatórias, que seriam todas as doenças que terminam em ites, né, as bursites, as tendinites, as vasculites, as neurites, e as terminadas em ias, né, que são as mialgias, a fibromialgia, né, e as doenças degenerativas. Então, uma das doenças degenerativas é a osteoporose. Então, todas essas doenças, né, que provocam muita dor e incapacidade funcional, elas se incorporam nesse termo reumatismo. Ah, perfeito. É um grupo enorme, né, de doenças e de situações que podem, sim, ser muito desagradáveis porque gera muita dor, né, muito desconforto. E você sabe que na leitura emocional, os reumatismos, né, e todas essas doenças que estão dentro da categoria, lembrando, hein, gente, aqui a gente não está fazendo julgamento em hipótese alguma, a gente está fazendo uma observação sobre os fatores emocionais. Então, se você está aqui, né, significa que você tem essa condição de querer entender, de querer mergulhar no teu processo para saber se realmente isso faz parte ou faz sentido, né, para você em algum aspecto da sua vida. Então, essas doenças de reumatismo, né, assim, todas as classificações, claro que a gente pode abordar cada uma, mas na leitura emocional, pela medicina egípcia, ela está muito relacionada à negação dos próprios talentos, à negação da própria força, da própria capacidade. Eu estava desenvolvendo um raciocínio aqui quando você chegou, dizendo que como a gente tem um conjunto de crenças, de formações que vêm pelos nossos pais, Jung ele diz uma coisa assim: o nosso feminino e o nosso masculino dentro da gente, que uma é a parte que elabora, né, que planeja, que cria, que já busca assim do plano das ideias, a idealização, e depois a gente tem a parte masculina, que é a parte da realização. E aí, o que que acontece? Esse feminino e esse masculino, inicialmente, ele é um reflexo desse pai e dessa mãe. E o que que acontece? A gente entende o que fala assim, esses dois têm caráter luminoso, é a palavra que ele usa, é como se fosse uma divindade. Então, quando a gente olha, ainda criança, para esses pais, a gente entende que eles são seres divinos, são seres espirituais. E aí, para a gente combater esse pai, essa mãe dentro de nós? Não é combater o pai e a mãe, é combater aquilo que eles nos deram. Então, a gente não questiona. Grande parte das pessoas que chega aqui não questiona, né? Assim, as crenças, os valores, o que que aconteceu. Tem gente que chega aqui e fala assim: ah, eu faço terapia já há 16 anos, mas eu tô tentando mudar e tudo mais.
E aí nunca percebeu que ela trabalhou durante esses 16 anos a energia do pai dentro dela, mas nunca percebeu que o grande enrosco estava do lado da mãe, né? Por quê? Porque muitas vezes alguém que combate ali o pai porque vestiu o olhar da mãe. E a mãe olha para esse marido como marido, só que em relação a essa pessoa que eu estou atendendo, ele é o pai, né? Então, as pessoas nem percebem o quanto elas sustentam dores que muitas vezes não são delas, honrando todo um sistema. E é aí que Jung fala do processo de individuação, que individuação não é ser um ser à parte, mas é cada um aqui, dentro dos 8 bilhões que nós temos no planeta, nós temos uma essência única, uma capacidade exclusiva, porque ninguém é igual a ninguém, né, Ale? Uhum. E me diz uma coisa, quando você trata dessas pessoas e você vê a melhora acontecendo, você percebe que também acontece essa melhora emocional, que a pessoa começa a ampliar a consciência? Fala um pouquinho sobre isso. Ah, com certeza, né? Na verdade, a pessoa que tem dor, ela, e principalmente a dor crônica, né? A dor crônica, olha só, né? Saiu um estudo agora, 42% dos brasileiros têm algum tipo de dor crônica. Então, tem muita gente com dor, né? E, na verdade, se fala que, assim, na vida adulta, será impossível não ter dor em algum momento da sua vida. E, na verdade, a dor é importante porque ela sinaliza alguma coisa que não está legal no seu corpo, né? Na sua mente, enfim, isso em relação às doenças, a dor psicossomática, né? Então, uma pessoa que tem dor crônica, ela é uma pessoa exausta, ela está sempre muito cansada. Normalmente, ela vem com um estresse muito acumulado, com uma alteração de humor, né? E alteração de sono, alteração de apetite. Então, é um conjunto de sintomas que faz parte da vida dessa pessoa, né? Então, quando eu entendo, né, que eu vou tratar daquela dor específica, por exemplo, na coluna, na lombar, né, eu sempre penso assim que essa pessoa ela também tem que ver, ela tem que ir junto comigo, né, analisar o que aconteceu, qual é a origem dessa dor, como é que é essa dor. Então, eu tenho que fazer um estudo muito individualizado, né, na verdade, a dor é uma experiência objetivo emocional que é individual para cada pessoa, né? Ou seja, a gente não pode julgar, né? E embora tenha pessoas que até você duvida, né, que ela tenha realmente aquela dor, porque dentro do ambiente ela tem um comportamento e fora daqui ela tem outro comportamento, mas enfim, não cabe a mim julgar a dor. Mas eu vejo muito essa questão psicossomática, né, em relação a isso, e tento, então, fazer o meu papel de educadora, né, de terapeuta, de tratar isso de uma maneira multidisciplinar, né, e eu vejo que os resultados realmente eles acontecem quando você trata a pessoa de uma forma integrativa, né, ela tem que ter vários profissionais que vão atuar no controle dessa dor e desse sofrimento. Perfeito. Perfeito. Até porque, né, você trabalha com pilates, com yoga, você oferece ali uma condição de flexibilizar, né, de ampliar, de fortalecer, né, corpo, mente e espírito. E as medicinas orientais, principalmente indiana, ela vai falar sobre isso, né? A filosofia do yoga, ela diz quanto mais flexível o corpo, mais flexível a mente, né? Então, eu acredito que sim, que essa forma integral seria a forma ideal, né, de tratar qualquer assunto que diz respeito ao corpo físico, né? Essa também é a minha visão. E aí você trouxe uma coisa muito interessante que o corpo de dor. Quando que esse corpo de dor é acionado muitas vezes, né? Por exemplo, a pessoa que você, sei lá, você conhece ela, porque vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que mora no teu prédio. Então você vê a pessoa alegre, feliz, fala com todo mundo, está sempre sorrindo, tá tudo bem. Mas de repente essa pessoa chega para fazer uma aula da lei e aí pronto, baixa o ser dolorido, né? E instantaneamente a pessoa começa a reclamar de muitas dores e não consegue acompanhar a tua aula,
porque tá sempre muito ruim, porque tá doendo tudo. Então, assim, é muito interessante, porque esse tipo de psique, essa dinâmica psíquica, ela está muito relacionada a justamente assim, eu preciso ser forte para todos e quando eu vou me tratar, eu preciso estar muito doente, porque se eu não estiver muito doente, eu não posso, eu não tenho merecimento em me tratar, em me acolher. Então, isso também é um ponto muito curioso, né, que a gente precisa observar e perceber o quanto que a gente se permite ser cuidado, porque tem pessoas que eu atendo aqui que lutam contra doenças, assim, doenças que são síndromes, né? Então síndrome do intestino irritável, então pneumonia de repetição, então algumas coisas nesse sentido. E quando a gente vai observar, geralmente são pessoas que, assim, quando ficavam doentes na infância, recebiam atenção, né? Então, o fato de receber atenção só na doença vai fazer com que a doença não seja provocada, mas quando a pessoa está doente, ela sabe que ela recebe atenção. Então, é como se essa psique ficasse rodando em torno da necessidade. Quando eu preciso receber atenção, eu adoeço. Isso não é para todos os casos, tá, gente? A gente está falando aqui de casos pontuais. Porém, se você está num sofrimento contínuo que não vê saída, provavelmente você está tendo, é bom que você se pergunte onde está meu ganho secundário dentro dessa situação. A Mari está dizendo assim: eu fiquei um bom tempo sem ter enxaqueca tensional, mas elas retornam com força na região da cervical. Eu queria entender o que eu tenho resistido para melhorar nisso. Ótima pergunta, né, Mari? Porque a gente falou até na outra live, né, Ale, sobre pescoço, Isso. pescoço como ponte, né, entre razão e emoção. E dor de cabeça na leitura emocional está muito relacionada com processos de contenção mesmo de energia. Então, na medicina chinesa, a gente fala que é como se fosse um excesso ali do fígado, que é a energia da ação, da realização, e quando transborda, acaba que vira raiva, né? Então, mas a dor que ela está dizendo aqui é uma dor tensional. Então, muito provavelmente, ela está sustentando um corpo ali, né, tensionado o dia inteiro. Às vezes a pessoa fica tensa, né, Ale, para fazer um movimento, alguma coisa, ela tensiona uma parte, parece que não consegue relaxar aquela parte, né? Como é que você trabalha isso nesse tipo de Então, situação? eu acho que a primeira observação que a gente precisa fazer, né, com quem tem dor, seja aguda, crônica, e diferentes características, né, da dor, que pode ser uma dor em agulhada, em queimação, porque tem todas essas, essas vertentes em cima da dor, né? E a primeira condição, assim, é que a gente acerte uma postura boa, né, para que a pessoa se posicione e que ela faça a lição de casa, né, quando ela tem que ter um trabalho corporal, né, principalmente de sustentação da coluna e a sustentação da cabeça. Então, se o tronco e a cabeça conseguem ficar no melhor alinhamento, você tem todo o alinhamento dos chakras também, então a circulação energética vai melhorar muito, né? Então, a minha proposta aqui como terapeuta e educadora também, né, nesse sentido, é olhar muito para essa postura, né, inicial, para que ela, normalmente a pessoa com dor, ela entra sempre em umas posições antálgicas, né, ela vai estar sempre torta, né, normalmente a pessoa fica torta, porque dependendo do quadro, ela está até meio contorcida, assim, por conta, vamos pensar numa cólica, né, abdominal que fica dobrada para frente, enfim. Então, meu papel aqui é estabelecer uma postura de conforto, né, e fazer com que essa pessoa ela tenha um cuidado de cuidar dessa estrutura que ela tem, porque só assim o sistema como um todo vai poder trabalhar em harmonia. Sem isso, não tem condições. Então, por isso que meu trabalho aqui é um trabalho, eu digo para os alunos, né, para os pacientes, eu não trato aqui um joelho com uma bursite, eu preciso tratar o todo, a pessoa que me trouxe esse joelho. E eu vejo que desta forma, os resultados são muito promissores, né? Então, fica uma dica para a amiga que estava relatando, o que ela pode fazer para controlar essa dor tensional que provoca enxaqueca. Então, a primeira coisa é fazer um trabalho físico, mas que tem essa proposta de conectar o corpo todo
né? E o Pilates, nessa linha que eu trabalho, trabalha muito a questão mental para que a sua mente conduza o movimento, né? Ou seja, você precisa se concentrar e reeducar a posição, às vezes, de um levantamento do ombro, de uma extensão de perna. Então, se assim, eu vejo que os resultados são muito bons para todos os tipos das dores, né? Dessas doenças que eu coloquei no início. Então, aqui a gente tenta acertar, né, fazer um reparo nessa estrutura, nessa carcaça, né, que precisa de todo esse cuidado. Perfeito, é um trabalho em conjunto, né, aliás, em dupla, É, porque é como aqui, né? É como aqui, a terapia não faz nada sozinha, mas ela pode orientar caminhos e mostrar a liberação das capacidades ali para a gente, né, tirar da frente qualquer tipo de situação que esteja impedindo, né, a pessoa de enxergar, de percorrer essa essas questões de congelamento, porque muitas vezes, que nem você disse, a sustentação, né, do corpo, a própria coluna, ela é vista na leitura emocional como a nossa viga, a nossa família, a nossa estrutura primária, né? Então imagina uma casa sem viga, não ficaria de pé, né? Então seria aquela estrutura inicial, né? E o quanto a gente consegue fortalecer, né? O quanto a gente consegue, não é só fortalecer, mas é ter flexibilidade, porque vai passando o tempo, a gente percebe o quanto a gente endurece, né, Lê? O quanto a gente enrijece, exatamente. que vai acompanhando justamente o enrijecimento, muitas vezes, das nossas crenças. Ah, essa é a crença da minha vida. Então, eu bato o martelo naquela crença e aquilo nunca pode mudar. Então, obviamente, o mundo não é como a gente vê. O mundo é o mundo, a gente que tem a nossa interpretação dele. Mas muitas vezes a gente vai enrijecendo, quanto mais velho, mais teimoso a gente fica. Então, eu acho que o Pilates, ele é vida mesmo, né? Ele tem uma condição de flexibilizar não só o corpo, mas também a mente, também as emoções, também a liberação da energia, ali, como você bem trouxe, né? O próprio sistema energético fluindo pelo próprio corpo, que vai revitalizar essa pessoa, né? Então, aqui eu defendo muito, falo sempre para as pessoas, minha primeira formação é educação física, eu defendo muito a atividade física, porque eu acredito que sim, é um caminho de curas, né? Inclusive, quando a gente fala de ganho secundário, a gente tem que olhar que esses ganhos eles são mecanismos de defesa para defender uma crença que às vezes nem é nossa, que às vezes está lá atrás, na nossa família, nos nossos pais, e ali a gente fica refém de um sistema de carência, né? Um sistema de proteção que nem sempre é tão protetivo assim, né? Mas a gente replica os sofrimentos entendendo que isso nos dá direito a pertencer, né? Então, quando Jung fala da individuação, que é justamente o que ele propõe na experiência da terapia junguiana, é justamente a gente poder olhar para essas capacidades, claro, advindas dos nossos pais, mas dentro de nós, fazendo essa alquimia de tudo que a gente trouxe para poder usar da melhor forma, tentando evitar sabotagens, né? Porque a gente, todo mundo conhece aqueles casos assim, uma criança que com 11 anos de idade apresentou depressão. E depois nunca mais saiu da depressão, viveu uma vida em depressão, morreu em depressão, chegou no nosso lar em depressão, voltou em depressão, né? Brincadeiras à parte, mas a gente sabe que esses processos, quando não olhados de perto, quando não tratados individualmente, parece que são processos ali quase que do coletivo, quase que da família toda, né? E isso pode ser realmente uma grande trava. Deixa eu ver se as pessoas têm perguntas para você aqui. A Nelly está dizendo, Pilates melhorou a minha vida como um todo. Perfeito. A Márcia também está dizendo, maravilha seus atendimentos. O paciente não é só uma dor, é o todo que se conecta com o corpo, mente e emocional. Parabéns pelo seu acolhimento. Sabores da Neuza também diz, Pilates é vida, né? E a artista Nelly ainda pergunta, a escoliose tem alguma explicação emocional? Tem sim, a escoliose. Explica um pouquinho, Ale, que a escoliose é aquela coluninha Isso. meio A tortinha. escoliose a gente tem duas alterações, né, que acontecem na coluna. Uma é o desvio lateral dela, né, que por alguma razão você se posicionou, então acho que tem sim nessa questão emocional, você se entortou,
talvez justamente pela postura antálgica, por algum processo doloroso. E o processo doloroso não é só o processo físico, né? Você tem as dores da alma, né, Sim, que você pode falar melhor aí, né? As perdas, a dor, enfim, a dor. Eu estava até lendo um artigo recente falando da dor. A paixão pode provocar uma dor, né? Que é muito grande, enfim. Então, por alguma razão, você se lateralizou, né? E ficou muito tempo caída, aí o corpo enfraquece, então você tem todo o enfraquecimento da estrutura da coluna, né? Então, essa escoliose. Você tem a cifose também, que é quando a parte superior do tronco, ela dobra. Normalmente, pessoas muito submissas, né, entrando um pouquinho na teoria de que o corpo fala, elas adotam essa postura, né, de inclinar, ou seja, a pessoa que trabalha muito sentada também tem essa tendência, né, a curvar para frente. Então, o curvar para frente é a cifose, o curvar para o lado é a escoliose. Mas você pode ter essa alteração mista, que é a cifoescoliose, né, que é um prato bem cheio, porque a coluna ela parece uma minhoca, né, ela está toda alterada. É possível fazer alguma coisa? Sim, é possível, né, e quanto mais cedo e quanto menos rígida for a pessoa, a gente consegue ter uns resultados bem bons, né, é essa experiência que eu tenho. Perfeito, perfeito. Essa da cifose com a escoliose deve ser uma delícia, né? O que a pessoa sente. Então, na verdade, quando a gente pensa que tudo tem relação com algo ali que desestruturou dentro dela, e se a gente imaginar, né, a postura da pessoa que tem escoliose, claro, eu vou exagerar aqui, mas quando emocionalmente, né, a escoliose é como um grande peso na cabeça. Imagina a pessoa carregando ali uma caixa d'água cheia na cabeça, e então a coluna dá uma arriada, né? E aí para um lado ou para o outro. Você usou um termo muito, muito curioso e muito importante, que você disse: a coluna se lateraliza, né? Unilateraliza. Então é justamente isso, é como se fosse quase que uma divisão dessa pessoa. Ela precisa decidir, ela precisa sair desse peso que está quase insustentável, já está insustentável, né? Se ela entrou no processo da escoliose, claro que a gente precisa lembrar que isso não é um processo que começa do dia para a noite, não acordo torta, né? A não ser que eu tive uma contratura ou alguma coisa assim. Mas a escoliose ou qualquer outro processo é uma construção, né, daquilo que é ali o material psíquico da pessoa, que permeia por muito, muito tempo, muitos anos, né? E interessante que esses dias eu estava na farmácia e uma senhora na minha frente estava dizendo assim: ah, mas eu tenho essa dor, porque ela estava com uma bengala, então alguém disse: a senhora não quer sentar? Ela disse: ah, não, já estou acostumada, meu joelho é uma porcaria mesmo, ele não melhora por nada, mas sabe, isso aqui é de família. Meu pai era assim, meu tio era assim, meu irmão era assim, é herança, né? E é bom que seja essa herança mesmo, porque essa ninguém disputa. Olha esta fala, né? Então eu achei tão curioso isso, por quê? Porque justamente é como ela falou e teve um certo, eu sou treinada em escuta, né, terapêutica, então um certo orgulho dizendo sobre a herança, carregada a herança do pai. Ou seja, ali não tem nem espaço para um tratamento, né, Ale? Não Exato. tem, por quê? Porque ela já defende aquilo como se fosse parte dela. E muitas vezes a gente faz isso. Então, quantas vezes será que a gente faz esse movimento e nem percebe que a gente está, um pedaço da gente está orgulhosa, orgulhoso por carregar essa dor, né? Então, você sabe que eu tenho muitos alunos que passam aqui comigo com artrose de joelho, né? E que estão no processo agudo ou crônico, né? O crônico é aquela fase assim, a dor vem, a dor volta, a dor vai embora, é bem característico, né? Assim como ela aparece, de repente ela desaparece. E quando a pessoa tem dor no membro inferior, ela compensa, ela vai andar ou arrastando a perna, ou ela vai dobrar a coluna para o lado para poder se compensar. E nesse caso, está sempre indicado a bengala, justamente para você não fazer escoliose, né? Não entrar nesse padrão. E você sabe que eu tenho. Já melhoraram, mas as pessoas, assim, elas têm muita resistência em usar a bengala, porque a
bengala, ela denota primeiro, a idade, né? Todo mundo associa a bengala, pô, o que as pessoas vão pensar, né? Como assim? O que vão pensar se eu estiver usando a bengala, né? Então, com muita paciência, né? Eu tento explicar que, assim, se ela não usar a bengala, ela vai entortar. E aí a escolha é dela, fica torta, né? E quanto mais velha a pessoa, assim, mais difícil é a correção. Ou ela vai usar bengala, vai ficar reta, elegante, com uma postura boa, e ninguém vai lá para bengala, né? Então as pessoas associam isso. O que os outros vão pensar se me virem dessa forma? Exatamente. É tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? Muitas vezes a gente age em função do outro, age em função de não ser julgado, age em função. E justamente é onde o ganho secundário faz a festa na nossa psique, né? Porque aí a gente acaba sustentando um sofrimento para não demonstrar, acaba sustentando uma dor por muito tempo para não doer, e aí quando chega até você já está completamente dilacerado, né? Eu recebo pessoas dilaceradas emocionalmente, e você recebe já quando cristalizou no físico, né? Então aí a gente tem uma correção para fazer em todos os corpos e sistemas. Sabores da Neuza está dizendo assim: o Pilates melhora a circulação, varizes? Com certeza, né, Ale? Muito, muito bem colocar a pergunta, porque o criador do método, o Joseph Pilates, ele acreditava muito na cura, né, das doenças. E veja que interessante, o próprio Pilates, ele teve reumatismo, né? Pela literatura, eu acho que ele teve a febre reumática, que acomete mais criança, porque está associado à amidalite, né? Então, ele teve reumatismo, ele foi uma criança que não conseguiu se desenvolver completamente, eu acho que ele era raquítico. Algumas artigos falam assim, né, na literatura, que ele tinha raquitismo. Então, eu imagino que ele era meio franzino, né, pequenininho, não se desenvolvia. Então, ele começou a praticar os exercícios, né, de acordo também com o movimento dos animais, do conhecimento que ele tinha. O pai era ginasta, a mãe era naturopata. Então, à medida que ele foi se desenvolvendo, ele começou a ganhar uma condição física que o permitiu ser um atleta depois, né? E aí vem toda a história, antes da Primeira Guerra Mundial, quando ele foi preso, ele reabilitou, né, outras pessoas, né, soldados, enfim. O que o Pilates ele pensava na técnica? Que tudo melhorava com a circulação. Então, os próprios exercícios, os aparelhos de Pilates, eles foram criados para que te dê essa impulsionada para melhorar os outros sistemas, mas principalmente pela circulação. Então, o primeiro exercício criado é um aquecimento em que ele falava que era necessário aquecer a bomba, né, o coração, para que dali você conseguisse tratar todas as disfunções. Em relação às varizes, eu posso falar por mim. Eu tenho insuficiência vascular periférica, eu já fiz 4 cirurgias de varizes. O Pilates está super indicado, né, porque justamente você não tem exercícios de grande impacto nas articulações, então você só vai favorecer essa melhora circulatória. Então, está muito indicado, sim, para as insuficiências. Perfeito. Até porque, né, quando a gente tem algum desequilíbrio no fluxo, né, no sistema circulatório, ou qualquer coisa nesse sentido, a gente entende pela medicina oriental que, de fato, a cura está em retomar o fluxo, né? Por exemplo, onde passa a agulha da acupuntura, nos canaizinhos meridianos, é justamente onde a gente quer retomar o fluxo. Às vezes a pessoa chega com uma dor de cabeça e o acupunturista vai lá e coloca uma agulha no pé, porque ali é o fluxo do fígado, é onde a gente precisa corrigir para que aquela dor deixe de ser uma dor tensional, uma dor por excesso, enfim, tem várias formas de tratamento, são muitos sistemas, né, da acupuntura, mas quando a gente começa a compreender, né, as várias vertentes, a gente entende que tudo se encontra, né, Lê? Uhum. A Leia está dizendo assim, precisando de vocês na minha vida. Seja bem-vinda, Leia. E a Márcia faz uma pergunta assim: a dor no joelho, o fundo da dor
é mais emocional? Então, se a gente for pensar que tudo começa numa manifestação de energia, né, que as emoções são energia pura, eu diria que sim, né? Eu acho que pela experiência da Lei, ela também diria que sim, porque como a gente entende que a emoção mantida, né? A emoção ela vai ser instintiva, ela vai passar pela gente. O problema não é a emoção, né? O problema é o que fica, o resquício da emoção que a gente chama de sentimento. Então, a emoção passou, tive uma discussão lá e na minha cabeça eu fico reproduzindo aquilo. Ah, porque eu devia ter falado isso, porque eu devia ter feito aquilo, porque da próxima vez eu vou falar tudo. E na verdade é só mais um teatro mental, né? E aí o que que acontece? Os pensamentos reforçam esse sentimento e aquilo vai ficando ali por muito tempo. Se esse é um comportamento de repetição, né, a gente começa a cristalizar aquela situação na nossa psique, no nosso sentimento, na nossa emoção, no nosso corpo energético, e o último que vai ser afetado é o corpo físico, porque enquanto é um movimento invisível que acontece só no campo energético e emocional, ainda assim a pessoa tem desconfortos, vai ter algum sofrimento, mas talvez ela não busque ajuda. E aí, se ela realmente precisa de ajuda para se liberar dessas situações, o corpo físico vai apontar. A dor no joelho, Márcia, pela emocionalidade, joelho e lombar são dois lugares que vão conversar com a gente sobre a nossa flexibilidade interna. Seria algo relacionado ao que eu preciso me curvar, ao que eu preciso me render, ao que eu preciso me abaixar, que eu não posso mais lutar com isso de frente, eu preciso recuar um pouquinho, trabalhar um pouquinho meu orgulho, né? Trabalhar um pouquinho nas minhas vaidades, porque às vezes a gente sustenta crenças de uma forma, né, muito raivosa, muito vigorosa. Eu já operei o meu joelho direito, eu devia ter, acho que 21 anos. Na época, em decorrência de excesso de dança, eu fiz dança de salão por bastante tempo, né? E fiquei extremamente chateada quando isso aconteceu, porque foi, inclusive, a própria faculdade de educação física, eu fazia de tudo para não operar durante a faculdade, mas assim, daquele jeito, fui segurando como deu, até não dar mais e eu ter que operar. Acabei com o meu menisco, né? Mas o joelho direito, ele está muito relacionado ali ao nosso lado masculino e a forma que a gente lida com o nosso masculino dentro de nós e como você está fazendo suas escolhas. Eu sempre fui a pessoa que eu não pensava, eu ia e fazia. Não tinha tempo de pensar, era assim, Ariana, né? Elemento fogo. Então eu ia, né? Muitas vezes me jogava sem ver se tinha água embaixo. A gente vai amadurecendo, né? Mas a dor no joelho está muito relacionada com isso, né? A Nelly também está dizendo, Jesus amado, tem escoliose bem grande. É bom olhar para isso. Ela disse, eu passei a vida carregando o mundo nas costas. Olha aí a oportunidade, né, Nelly, de tirar esse elefante sambando da sua cabeça e começar a ter uma vida de mais qualidade. É isso, né, Ale? É perguntar o que eu estou carregando, por quem que eu estou fazendo isso? Porque às vezes o que a gente carrega é o emocional do outro, né? Ou então responsabilidades que a gente assume, né? Então a Valéria disse que está adorando a live. E eu queria que você falasse um pouquinho também, Ale, para gente, dos processos que você percebe assim, se você consegue pegar quando a pessoa que voltou para aquele contexto anterior, se o emocional que parecia que estava em um andamento positivo, se você percebe que ela recua também nessa parte emocional quando a dor volta para o corpo dela. Ah, com certeza, né? Algumas pessoas assim toleram bem, né? Por incrível que pareça, eu trabalho com atletas paralímpicos de alto rendimento, né? Então eu preciso trabalhar as lesões provocadas pela modalidade, por exemplo, a natação, né? A maioria dos atletas tem muita lesão de ombro e de lombar, mas eu tenho um atleta aqui que é cadeirante, então ele já tem um adicional a mais para estressar sempre o ombro. Esses atletas que têm a limitação, têm a sequela da deficiência deles, são as pessoas que menos se queixam de dor. Vou te dar outro exemplo também. Eu tenho um atleta que sofreu uma amputação de mão, né, e traumática. Então, todos os amputados, eles têm a dor fantasma, né, e é uma dor permanente, constante.
a dor, ela não é necessariamente só a questão dolorosa, pode ser um formigamento, uma cãibra, né? Que loucura, uma cãibra no membro que não existe, mas existe porque a representação desse corpo, desse membro perdido, ela é cerebral, né? Então, para o cérebro, ele continua disparando o impulso nervoso para essa mão, no caso dele, que não tem. Ele não se queixa de dor, ele vem aqui, às vezes, depois de luta, com costela quebrada, com entorse de tornozelo, ele não se queixa de dor. E outras pessoas, assim, o oposto, né? Convencionais, né? Que não são PCDs, mas que adquiriram alguma limitação, às vezes, assim, o dedinho do pé que teve, vou exagerar, tá? Não estou colocando ninguém, assim, nesse contexto. Mas você fala, puxa, mas como assim, né? Como é que pode provocar uma limitação tão grande por conta de uma câimbra que deu num dedinho do pé, né? Então, as pessoas elas trabalham muito com isso, né? Talvez não tenham tanto filtro assim para acreditar que a melhora aconteceu. Então, o processo aqui é assim: o aluno ele primeiro ele tem que reconhecer que algo não vai bem, né? Por exemplo, em relação à dor. Depois, ele tem que trazer para si a responsabilidade daquela lesão. Então, eu tenho aqui né, ele já é um atleta mais velho, um senhor, ele está sempre com muita dor, né? E quando a gente vê algum resultado que ele tenha trazido por melhora, ou aqui do Pilates, ou da fisioterapia convencional, ou da musculação, ele não gosta de se sentir melhor, como a gente falou no início, né? Então ele fala, pô, você melhorou, que legal, tá? Não melhorei, não é isso, é ai, né? Aí surge aquele ai, o primeiro movimento que a pessoa for fazer. Então é muito incrível, assim, como o profissional que trabalha com Pilates, ele tem que ter essa leitura, né, desse corpo físico e desse corpo mental também, né, porque o aluno, ele vem, eu até falo que os meus equipamentos aqui, eles são de van, né, e olha só o que acontece, muitas vezes a pessoa, ela fala que ela não tem nada, ela não está bem, mas basta ela começar a se mexer, que as dores aparecem, né? Elas aparecem e se instalam ao lado dela. E, por outro lado, também, eu tenho alunos aqui que vêm, né? Então, falam assim, puxa, como está seu ombro, tal, né? A dor melhorou? Não, a dor não melhorou, ela está aqui, né? Até trata a dor assim como sendo uma companheira íntima da pessoa, né? Onde a pessoa vai, a dor vai junto, né? Ela vai nas viagens, ela vai no supermercado, ela está sempre presente. Então, as pessoas elas elas aparecem assim talvez de acordo com que, como a gente falou, né, possa ser conveniente para ela também. Então muita gente quer melhorar, não ter dor, mas muita gente gosta de ter a dor, né? A dor se torna sim a principal fonte na vida dessa pessoa. Sim. E chegando nesse momento, é importante que a pessoa, claro, né? Se for já uma escolha consciente, como foi esse caso, esse que você está contando, e o caso dessa moça da farmácia que disse, ah, não, isso aqui é uma herança, né? E falando isso com certo orgulho, nesses casos eu acredito que realmente a pessoa já fez amizade a ponto de realmente precisar, né, daquela dor. Então, esse é um caso onde a pessoa não está buscando cura. Mas no caso que a pessoa está buscando cura, a gente tem, né, todas essas ferramentas. Eu mesma fiz Pilates por mais de 10 anos. Recentemente precisei parar para rever os meus horários aqui, porque a agenda está meio insana, né? E com outros compromissos, estou revendo os horários junto do estúdio, né? Porque a pessoa que também me dá aula precisa descansar e eu também, enfim, então não dá para fazer. Se tivesse 2 horas da manhã, eu pensava, viu, Leandro? Como não tem, a gente espera abrir um horário durante o dia. Então, eu me lembro que quando eu estava grávida do meu segundo filho, que já vai fazer 12 anos esse ano, eu tive um episódio, que até vou compartilhar aqui com você, fazendo um exercício lá do Pilates, me apareceu a
simplesmente surgiu, eu estava bem, né? Tinha feito terapia alguns dias atrás e surgiu lá uma pontada bem forte no meu peito e eu já identifiquei que aquilo fazia parte ali do processo, porque quando a gente se conhece, a gente deixa o processo passar, né? E automaticamente veio, eu estava fazendo um movimento de abertura e me veio uma memória da infância. E você acredita que me abriu um choro? E eu não consegui mais fazer a aula, parei e fiquei chorando. Então, a minha professora, a minha instrutora falou: Meu Deus, o que aconteceu? Foi alguma coisa que eu fiz? Eu falei: Não, foi alguma coisa que eu fiz. Né? E aí comentei com ela, eu ria e chorava ao mesmo tempo, deixei aquela emoção passar, porque é justamente isso, né, Lei? Quando a gente está mexendo com o corpo, a gente está mexendo toda a nossa história, né? Nossa história construída, né? Nosso corpo físico é uma construção de tudo que a gente viveu. A Márcia ainda está falando assim: quando uma pessoa não se gosta e tem problemas no joelho com cirurgia, sem fundo emocional, bom, acho que são dois problemas diferentes, né? A gente já falou do problema de cirurgia, mas aí a questão de não se gostar é algo realmente a ser trabalhado, né? Eu não sei se esse não gostar tem alguma coisa relacionada à estima baixa, ou não gosta como se coloca, né, perante si mesmo, perante o outro, perante a vida, enfim. Então, esse não se gostar realmente é preocupante, a gente precisa olhar para isso, né? Será que você não se gosta? Ou será que você está reproduzindo o olhar de alguém que te criticou demais, que foi rígido demais, né, Ale? Porque a gente carrega mesmo essas informações. A Nelly está dizendo, eu digo que a minha fisioterapeuta no Pilates também é minha psicóloga, tá vendo? As pessoas vão lá e pronto, é o teu divã, né? Como você bem colocou. Minha Flor, a gente tem mais 2 minutinhos e aí eu vou te perguntar se as pessoas quiserem te encontrar, saber mais sobre o seu trabalho, como é que elas fazem? Então, elas podem entrar no Instagram, né, que é o Koga Alessandra. Podem também ver um pouquinho desse trabalho, né, com as pessoas, com os atletas de alto rendimento e que tem alguma limitação, no AK para Pilates, né? Então, eu desenvolvi o método para Pilates para pessoas que têm alguma limitação. E, normalmente, a gente pensa que a pessoa com limitação, ou ela é cadeirante, ou ela usa andador, ou ela é amputada, ou ela é cega, né? Mas não é bem assim. Por exemplo, na organização, na classificação internacional de doenças, né, na atualização, a fibromialgia, que é essa condição extremamente dolorosa, com uma dor difusa, as pessoas que têm a fibro, que é uma sensibilidade muito aguçada em relação a qualquer movimento, ou seja, a pessoa convive com dor 24 horas por dia, né? Ela entrou na classificação do PCD. Então, hoje, até para quem conhece alguém que tenha fibromialgia, ela já é considerada PCD, né? Então, são esses dois trabalhos e a pessoa hoje que tem uma artrose avançada, ó, todas na doença na parte reumatológica, ou uma artrite reumatoide, uma artrite psoriática, uma osteoporose avançada, também entram na categoria dos PCDs. Então, a população PCD ela é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar, né? Então, são esses dois trabalhos, né, que, na verdade, eu só separei por conta de uma abordagem talvez um pouco mais especializada diante de algumas limitações, de algum cuidado, um ajuste maior que você precisa ter, né, das pessoas convencionais, né, mas a ideia é que, assim, que todas as pessoas, claro, que pessoas que têm uma limitação cognitiva e que não compreendam comandos, né, verbais, essas têm mais limitações, né, mas o Pilates ele está indicado a todos. Todos, independente da condição física, podem e acho que devem procurar o Pilates para melhorar a saúde geral. E quando a gente fala na saúde geral, a saúde física e a saúde mental.
né? É um auxílio também, uma ferramenta para que a pessoa consiga ter um pouco mais controle, uma melhora da estima, ela começa a se reconhecer como pessoa em movimento quando ela começa a praticar alguma coisa que vai nutrir, né? Que vai melhorar um pouquinho o sofrimento que tantas doenças, né, que provoquem a dor ou incapacidade funcional, elas comprometem muito a qualidade de vida de todo mundo, né? Então, o Pilates ele está muito indicado para todas as pessoas que queiram ter mais saúde. Perfeito. Muito bom. O pessoal está agradecendo aqui a live. Tem gente comentando que gostou da explicação das dores, né? Dor no joelho. Ainda ela disse assim: vou refletir sobre isso porque a minha dor está sumindo. Será que estou ficando mais flexível? Com certeza está. É a Casa Lazar que comentou sobre isso. A Márcia está agradecendo, né? E vive o Pilates e a terapia, é o que estão dizendo aqui. Então, eu fixei aqui o comentário do Pedro sobre onde te encontrar e depois que eu salvar a live, então eu já vou deixar também o seu contato, o seu arroba, e as pessoas que quiserem saber mais, procurem a Lê, ela é uma incrível profissional, uma incrível fisioterapeuta e terapeuta, né, e que está só trazendo informações que nos agregam muito aqui, porque é claro, quando a gente busca esse autoconhecimento, é autoconhecimento em todos os corpos e sistemas, né, Alê? Então, te agradeço imensamente pela sua presença. Estão pedindo outras lives, então faremos outras lives depois para ampliar um pouco mais sobre o trabalho do Pilates e como que a gente pode juntar as nossas forças para trazer esse autoconhecimento montando nosso quebra-cabeça aqui, né, Ale? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada por todo mundo que ficou com a gente. E, então a gente pode viver muito melhor, né? Como a gente se colocou, unindo as nossas forças, né? E tentando sempre ajudar quem está ao nosso redor. Eu acho que assim a gente pode transformar, né, esse mundo tão cruel, que a gente vê tanta coisa pesada, tão violenta, mas eu acho que é um momento que a gente pode parar e pode pensar em como ficar mais confortável no mundo que exige tanto. Porque a dor está sempre presente, né? É impossível você ficar completamente sem dor, porque o mundo ele exige muito da gente. Mas tem alternativa, todo mundo pode ficar tranquilo e dá para a gente viver melhor. Basta saber aí o que procurar, né? E as ferramentas estão aí para a gente usar. Sem dúvida, é isso aí. Então, bom, para quem quiser procurar pela Lê, fique à vontade. Se tiverem dúvidas ou sugestões sobre temas, estaremos por aqui. Agradeço muito você, Lê, agradeço todo mundo que participou. E um beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.